Olá, meus amigos, aqui é Clerão Andarilho. Dessa vez vou falar sobre escrita, sobre roteiro, sobre história, principalmente em filmes. E aqui vou falar de uma coisa que foi criada, que na verdade é falsa, mas mostrando que grandes instituições, até mesmo grandes universidades e instituições como Hollywood, conseguem se basear em coisas falsas e as pessoas acreditam que é verdade, né? É a famosa história de uma mentira contada 1000 vezes se torna verdade. E o caso é o teste de Bechdel, que é um teste feito para o Bechdel, depende de como você fala, né? Que é basicamente um teste para ver se você faz bom uso de personagens femininas. E ele precisa de 3 regras, que é ter 2 personagens com nome, ao menos uma cena em que conversam entre si, e o papo não pode ser sobre homem. Vocês viram aí no meu thumbnail, o Rick e Morty adora fazer piada com esse teste, fez piada com isso 2 vezes, né? Mas o que se eu te disser que a pessoa que criou, né, Alison Bechdel, é uma mulher, né, criou e disse o teste foi uma piada. Eu não pretendia que ele se tornasse um indicador real. É, ela é, né, homossexual e aqui uma entrevista que ela fez em 2023 e ela vai falando sobre, né, sobre o trabalho dela, sobre a vida dela e tal. E perguntam para ela: deveríamos falar sobre o teste de Bechdel? E ela responde, se necessário. Como você se sente em relação a isso hoje em dia? Era uma brincadeira. Eu nunca tive a intenção que se tornasse o verdadeiro parâmetro que se tornou. É difícil ficar falando sobre isso sem parar, mas é bem legal. É desanimador que tantos filmes continuam a falhar no teste. O que é realmente desanimador agora é a forma como tantos filmes tentam cinicamente pegar os atalhos e apresentar personagens femininas fortes, mas elas têm apenas uma aparência de força e ainda não são personagens totalmente desenvolvidas. O mais legal é que quando ela fala isso, dizendo que as personagens femininas de agora de Hollywood de filmes são vazias, né, que é basicamente o que ela quis dizer aqui, na minha opinião, o, uh, o repórter troca de assunto. Porque quando ele fala do teste, deveríamos falar sobre o teste de Bechdel, ela responde assim, necessário. 2 perguntas, como se sente hoje em dia? Ela falou, é uma brincadeira. Mas você viu que ele falou, ela falou que era uma brincadeira, mas o repórter ainda continua insistindo. Ah, você é desanimador quando... Você entendeu que o repórter já tinha essa pergunta e ele não levou em consideração a resposta? Porque você fala, como se sente em relação ao teste? E ele diz, foi uma brincadeira. Aí o repórter, sério? Foi uma brincadeira? Ok, então. Aí tipo, você pula. Mas ele insistiu ainda como se ela tivesse falado que o teste era para valer. Aí ele recebeu, é desanimador como tantos filmes falham no teste? Aí ele responde, é desanimador como eles tentam cinicamente criar personagens femininas fortes que são vazias. Só tem aparência de força e ainda não são personagens totalmente desenvolvidos. Olha a chutada, olha a fisgada, olha a palhetada que ela deu. Aí ele já muda de assunto direto. Você já ouviu falar de bloqueio criativo? Já passou? Tipo, já muda de assunto. Porque o repórter queria que ela validasse o Bechdel, mas a própria criadora falou: é uma brincadeira, não achei que seria pegasse, né, as pessoas acreditassem e as pessoas falham, mesmo assim, porque tentam cinicamente tentar. Ou seja, o que ela está dizendo é que o teste em si é uma brincadeira. Você não precisa do teste para fazer personagens femininas fortes, como ela faz nas suas histórias. Né? Só que é aquele negócio, né? Essa aqui é ela, né? Alison Bechdel. E a questão é que Hollywood, né? Ele pega o Bechdel teste, não era uma coisa, era para ser uma piada. E Hollywood, eu vou ignorar isso. E tem artigos de mega universidades falando sobre teste que era uma brincadeira, que não era sério. Por isso que eu falo, filho, só porque você aparece na mídia, só porque faz no Hollywood, só porque apareceu na universidade, não quer dizer que seja verdade ou que tenha fundo de verdade. Aliás, hoje em dia eu posso dizer que a maioria das pessoas idiotas e ignorantes que eu vejo tem diploma universitário. Entendeu? Hoje em dia eu confio mais em alguém que não tem diploma do que alguém que tem. Porque você só vê essas idiotices dessas pessoas, né?
Mas falando aqui que você não precisa seguir esses testes, essas coisas clínicas, essas coisas, sabe, estruturais para fazer bons personagens femininas, tá? E para provar isso, eu escrevi uma história que você já sabe para quem me segue, tá aqui, Conto das Piratas Princesas. Aí você pode, são 4 personagens protagonistas, mulheres. Dá uma olhada lá, vê se eu passei no teste de Bechdel, hein? Dá uma lida. E aí, depois que você lê, você pode falar mal de mim. Vamos fazer esse acordo? Você pode encontrar no Tavernation, digital, na Google Play, que é mais baratinho, né? Digital também, na Amazon, você pode encontrar pelo Kindle e na Clube dos Autores também. Tá aí, né? A versão física também entrega para você em qualquer parte do Brasil, tá bom? E vocês que escrevem história, ficaram se focando no teste Bechdel ou ignoraram ele e fizeram realmente boas histórias, né? Porque Hollywood ainda acredita que isso é verdade, acredita nesse teste ainda, né? Mas Hollywood, né? Hollywood é Hollywood, né? Só tem gente idiota naquele lugar atualmente. Bem, gente, por hoje é só. E a gente se vê outro dia. Tchau, tchau.